E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, na nossa aula de geografia para as turmas de segundos e terceiros anos, nós iremos trabalhar com as diferenças na paisagem rural e urbana. Vamos nessa? Então, como eu havia dito para vocês, nós temos aí duas paisagens distintas, duas paisagens diferentes. E aí eu já consigo, nessa imagem, nessa ilustração aqui nas duas, já perceber aí de cara as diferenças que nós temos aí entre uma e outra. E mais na frente a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, eu queria que vocês pensassem no seguinte: quando eu digo paisagem rural, se você fechar o olho, quer dizer, ó, pensa aí, imagina uma paisagem rural. Aí você vai fechar o olho, vai pensar. Imaginar um campo, uma fazenda. Geralmente, a imagem que vem na nossa mente quando a gente fala em espaço, paisagem rural, é uma paisagem como essa. Um lugar tranquilo, onde a gente escuta o canto dos pássaros, onde tem poucas pessoas, poucas casas. Seria isso o que a gente coloca como paisagem rural. Quando a gente fala rural, meio rural, espaço rural, o campo, é isso que vem na nossa mente. Mas a gente precisa ter a ideia de que não é só isso. Não é só uma casinha. Parece que as pessoas nem trabalham nesses espaços, né? E as pessoas só ficam lá curtindo, aproveitando. Não é bem assim. O campo hoje, a paisagem rural, apresenta um volume muito grande de trabalho também. Pessoas que acordam cedo, que trabalham todos os dias. Além disso, nós temos máquinas, né? Nós temos a tecnologia também presente aí nesses espaços. E poluição, nós temos também aí o agronegócio, né? Indústrias, fábricas que também fazem parte dessa paisagem rural. Então, estou colocando isso porque às vezes a gente começa a imaginar o espaço rural e acha que é só isso aqui, mas não. Nós temos uma variedade de atividades diferentes que acontecem também na paisagem rural. Mesmo assim, ela apresenta pontos de diferenças aí. Os principais a gente vai falar agora são pontos que diferenciam o espaço rural da cidade, o espaço rural do espaço urbano. O primeiro deles é que nós temos mais áreas verdes. Claro, dentro da paisagem rural é comum nós encontrarmos aí mais vegetação, mais áreas verdes e menos áreas construídas. Outra coisa que nós temos, a atividade econômica, o que as pessoas trabalham dentro desses espaços aí, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas tiram o seu sustento, vai estar aqui, ó, nessas três atividades. A agricultura, que está relacionada ao plantio. Nós temos a pecuária, a criação de gado e outros animais. E nós temos o extrativismo. Extrativismo. Eita, professor, esse nome me pegou. Extrativismo, ó, extrair, extração. Seria tirar da paisagem, tirar da natureza matéria-prima, extrair para levar isso para a indústria, para levar como matéria-prima para a cidade. Então, por exemplo, a extração de árvores. Então, tirar as árvores lá para construir móveis de madeira. Então, nós temos essas três atividades dentro dessa paisagem rural. Quando a gente chegar lá na frente, a gente vai falar das atividades principais que nós temos dentro do espaço urbano, que são diferentes. Agora eu posso dizer que dentro do espaço urbano não tem essas atividades? E aí? O que é que vocês me dizem? A gente pode ter também, só que vai estar dentro de uma possibilidade menor, certo? Isso, eu estou falando dessas diferenças principais, mas hoje a gente não tem como dizer que coisas que só acontecem no campo, atividades que só acontecem na cidade, elas estão interligadas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. População em menor número. Então, se eu tenho mais áreas verdes, se eu tenho mais campos, se eu tenho mais plantações, então nós vamos ter uma população menor com relação à cidade, né? Então, nós temos esses elementos da paisagem rural
que diferenciam aí o que é campo e o que é urbano. Ó, e aí eu chego na cidade. Pensa agora na cidade. Então, quando eu digo paisagem urbana e você vai fechar o olho e pensar na cidade, aí o que é que vem na mente? Prédios, carros, os meios de transporte, tecnologia, pessoas andando para lá e para cá. Por isso que eu digo, ó, será que tem pouca gente aqui nesse espaço? Olha a quantidade de prédios que nós temos aí nessa cidade. Vamos pensar na cidade onde nós moramos. Então você está aí na sua casa, se você mora numa cidade, né? Se eu estou falando para crianças que moram na cidade, porque eu também posso estar aqui me direcionando a crianças que moram no campo. Mas crianças que moram na cidade, quando você sai aí da sua casa e você olha para o seu bairro, você vai perceber que tem muitas casas. Se você vai para o centro da cidade, você vai perceber que tem muito comércio, tem muito prédio, tem muita gente. Então, isso faz com que as atividades que acontecem na paisagem urbana sejam diferentes aí da paisagem rural. Porém, nós encontramos também na cidade áreas verdes. Então, algumas cidades, inclusive, se preocupam bastante com isso, de preservar áreas verdes dentro da própria cidade, para a gente não ter somente área construída. Então, aqui, por exemplo, na cidade de Recife, nós temos o Jardim Botânico, que é um pouco afastado da capital. Mas se você circular dentro da cidade do Recife, você vai perceber que tem algumas praças, alguns jardins que são projetados para fazer que dentro daquele espaço urbano nós tenhamos um lugar, um ambiente onde a gente possa também respirar um ar mais leve. Porque a gente sabe que dentro da cidade, por conta da fumaça dos carros, dos automóveis, a gente tem um ar mais poluído. Mas é importante termos dentro da cidade também pequenas áreas verdes. O nosso espaço urbano, ele traz, né, a nossa paisagem urbana traz algumas diferenças. Então, como eu disse, ó, são menos áreas verdes. Então, dentro da cidade, nós vamos encontrar praças, parques, mas nem se compara às áreas verdes que a gente encontra no interior do estado, por exemplo. Então, quando a gente vai saindo de Recife e vai encaminhando para as cidades do interior, a gente começa a perceber que os prédios vão diminuindo, a gente começa a perceber que as casas vão ficando mais distantes umas das outras. Então, dentro dessa diferença, a gente percebe que a paisagem ela vai se transformando. Então, na cidade, nós temos aí menos áreas verdes e vai ter, obviamente, mais áreas construídas. Indústria, comércio e serviços. Então, se lá na paisagem rural nós temos a agricultura, a pecuária, o extrativismo, aqui na cidade a gente vai ter indústria, a gente vai ter comércio, nós vamos ter aí vários serviços oferecidos às pessoas. Mas significa dizer que no campo não tem indústria, que no campo não tem comércio? Tem, só que numa quantidade bem menor. O que caracteriza a paisagem urbana é a intensidade disso daqui. E população em maior número, com certeza. Então, se você sair nas grandes centros urbanos, você vai perceber que tem muita gente. Então, tem muita gente aí nas cidades, nas grandes capitais. Então, esses são aí os principais pontos que diferenciam um espaço do outro. Nós estamos conversando sobre paisagem urbana e paisagem rural de forma até separada, mas elas mantêm relações entre si. Uma depende da outra. Como eu falei para vocês, tem indústria na cidade, mas também tem indústria no campo. Aí, o que nós encontramos de um lado vai ser também encontrado no outro. Pensa direitinho. Aquelas máquinas que são usadas para extrair, né, grãos, aquela tecnologia, geralmente ela é criada no espaço urbano. Os produtos que nós consumimos na nossa casa, as frutas, as verduras, são produzidos onde? Geralmente, eles vão ser produzidos em maior quantidade lá no espaço rural. Ou seja, coisas que são colocadas, que são produzidas no espaço rural, chegam na nossa casa.
a tecnologia, os aparelhos, as máquinas que são produzidas nas cidades se encaminham também lá para o campo. Ou seja, elas mantêm uma relação entre si, tanto o campo quanto a cidade. São paisagens diferentes, mas que estão interligadas. Uma precisa da outra. A gente precisa dos produtos que vêm do campo e o campo também precisa dos produtos que são produzidos, das tecnologias, das várias possibilidades de criação que nós temos aqui na área urbana que vai ser colocado lá na rural. Mas temos, junto com isso, né, para encerrar, nós temos junto com isso um problema que é bastante comum na cidade, mas que está cada vez mais adentrando, fazendo parte da rotina do campo. Então, aquele campo que a gente começou a imaginar lá no começo da aula, sem poluição, com o canto dos pássaros, com as árvores, áreas verdes, está aí muitas vezes agora perdendo espaço para as indústrias, para o desmatamento, para as queimadas. E a gente precisa se conscientizar de que os dois espaços, tanto o urbano quanto o rural, precisam ser preservados. Preservar o meio ambiente é preservar o espaço urbano e preservar também o espaço rural. Espero que vocês tenham gostado e até mais, gente!